Santo é o nome do Senhor para todo sempre. Neste momento, queremos deixar uma palavra bastante conhecida. Glória a Deus. Bastante conhecida na Glória a Jesus. E nesta noite, todos aqueles que tiver alcance desse vídeo, aonde ele chegar, aleluia, possa alcançar a bondade e a misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor, ela é fiel. Ela é digna de toda a honra e todo louvor. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor, glória a Jesus. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 29, até o 31. Glória a Deus. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais, não temais, diz a palavra do Senhor. Adiante de vós, ele pelejará por vós. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Adiante de nós, ele pelejará por vós. Então, essa foi a promessa que Deus fez com Moisés. Bendito é o nome do Senhor. Não vos espanteis. Então eu vos disse, não vos espanteis. E, aleluia, nem temais, não temas. O Senhor, vosso Deus, é que vai adiante de vós, ele pelejará por vós. Bendito é o nome do Senhor. Ele pelejará por vós. Quando Deus tem um projeto na vida de alguém, uma chamada, aleluia, não depende só de Deus para essa chamada se tornar realidade. Depende também da pessoa ao qual Deus chamou. Ele tem que se aproximar de Deus, fazer uma aliança com Deus e obedecer os mandamentos e as ordenanças de Deus. A palavra do Senhor, ela é fiel, quando nós seremos também fiel adiante de Deus. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Então, vós, segundo tudo que fez conosco, adiante dos vossos olhos, no Egito,
como também no deserto, aonde é visto que o Senhor vosso Deus nele vos levou como homem, e leva o seu filho por todo o caminho, pelo qual Deus nele vos levou, como homem, e leva o seu filho por todos os caminhos, pelo qual andaste até a chegar-te a este lugar. Deus, ele é fiel, entendeu? Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Quando ele promete e o homem obedece, ele constitui uma aliança com você, comigo, ou com todo aquele que quer se aproximar de Deus e fazer o ID de Jesus. Ninguém vai ao Pai antes de passar por Jesus. Está entendendo? Às vezes muitas pessoas têm desprezado a pessoa de Jesus, do Espírito Santo. Você está indo pelo caminho que pode te levar para um lugar muito perigoso. A palavra do Senhor fala que Deus, ele fez aliança com Moisés, dizendo que por onde Moisés colocar as plantas dos teus pés, aleluia, para libertar o povo do Egito, a qual há 40 anos ali sofrendo, sendo humilhado, sendo escravizado. Então Moisés, após um longo período de caminhada pelo deserto, a chegada a hora de entrarás e conquistar a terra prometida. Bendito é o nome do Senhor. Havia na terra muitos povos, muita gente, multidões de guerra, pessoas preparadas e capacitadas de guerra, na cidade fortificadas, que precisava ser conquistada na força, né? Não desanima, vai em frente a esses obstáculos. Era fácil para um povo que nada sabia, não era fácil para um povo que nada sabia da arte de guerra. Então, irmãos, a falta de preparação não era fácil para um povo que não sabia como enfrentar uma guerra, como enfrentar os obstáculos. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Mas Moisés ele fez lembrar o povo
como Deus havia por 40 anos conduzido a nação pelo deserto, como Deus havia por um homem leva o seu filho, por isso diante de poderosos inimigos, eles não deveria temer, pois Deus é que conduz no deserto e os levou para aqueles momentos de conquista. Foi a palavra de experiência que Deus deu a Moisés. Dizer para aquele povo que eles não estavam sozinhos. Haveria um Deus a qual escolheu que ia estar sempre do lado deles nessa caminhada, nessa peleja, para combater todos os homens de Faraó, que ali estava dominando o povo de Israel como escravo, né? Como cativeiro, 40 anos ali. Bendito é o nome do Senhor. Sofrendo, passando por humilhação e por tudo aquilo de ruim que havia. Trabalhava, também não recebia, era castigado através de um homem oprimido, cheio de demônios. Esse homem se chamava Faraó. Bendito é o nome do Senhor. Mas Deus falou para Moisés: não tenha medo, porque eu vou estar contigo na jornada, na peleja, na tribulação, na perseguição, mas você vai, no meu nome, libertar aquele povo. Bendito é o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que o deserto os levou para aquele momento de conquista. Não irá desampará-los, mas sim cumprirei fielmente as suas promessas. O deserto é como as suas lutas, as dificuldades, fora apenas o caminho para a vitória. As dificuldades, aleluia, apenas, irmãos, era para conquistar a vitória pelo caminho, a jornada. Quem estava chegando em nossa vida? Passamos por muitos desertos. Quando isso acontecer, se pensamos em ver o seu fim, descansaremos das lutas, e seja qual for o seu deserto, lembre-se que Deus está preparando para levá-lo a um lugar que pode não ser um lugar de descanso, mas um lugar onde as lutas são ainda mais ainda.
Bendito é o nome do Senhor. Intensa, as lutas são mais intensas, serão travadas. Enfim, você ou eu conquistará a promessa estabelecida sobre a sua vida, o Deus que nos sustenta no caminho. É um Deus que lhe dará a vitória nas grandes conquistas. Há momentos, irmãos, que o inimigo ele se levanta contra a igreja, contra o servo de Deus, a serva de Deus. E você, às vezes, tem hora que, às vezes, começa a ter, às vezes, querer duvidar que Deus te abandonou, que Deus não está com você. Mas aquele que crê e obedecer e se aproximar da presença de Deus, o Senhor nunca vai te abandonar. Você pode, às vezes, passar por turbulência da vida, provas e perseguições, mas essa tempestade não é minha e não é sua. Quem vai jogar ela por terra é o próprio Deus. Porque Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer na cruz por nós. A minha vida é conduzida por Deus e a sua mão é sustentada em todos os caminhos. Se a tua vida será conduzida por Deus, pode crer que Deus, aleluia, por Deus, a sua mão é sustentada em todo o caminho. Deus tomará ti pelas mãos para te sustentar em todo o caminho que você passar. Deus estará contigo. A presença dele está, você não está sozinho. O diabo não vai poder tocar. Mais que ele tente, mas não vai conseguir destruir a sua vida. Ele fez de tudo para destruir a vida de Jó. Perdeu tudo, perdeu família, foi para parar no pó, na cinza, leproso. Mas Jó permaneceu com aliança com Deus. Ele disse: tudo que eu tinha não era meu, apenas era do Senhor. Ele só pegou de volta. Bendito é o nome do Senhor, mas não negou. Aleluia. Ser fiel é isso, irmão. Fazer aliança é isso aí. Mesmo que o inferno todo se levanta contra você, mas você pode até se abater, a alma gemer, porque nós somos humanos. Mas Deus vai nos dar força para vencer e atravessar o deserto. Bendito é o nome do Senhor. De Deus está sobre mim, para com uma fidelidade me conduzir para as promessas que Ele mesmo estabeleceu na minha vida.
eu sei que posso enfrentar fortes inimigos. Que Deus, aleluia, que o deserto é uma passagem para conquistar maiores, aleluia, os maiores na minha vida. Portanto, não desanimei e caminhar, irmãos. Prossegue, avança, acredita. Não se deixe se abater. Não deixe o diabo deixar você de cabeças baixas, sendo humilhado. Porque Deus está na sua vida. Mas Deus também só opera também na vida daqueles que é humilde. Deus não opera na vida do orgulhoso, do exaltado, daqueles que acham melhor do que todo mundo, fazendo acepção de pessoas. Eu sabe tudo, e o teu irmão não sabe nada. Tudo que você tem não é teu, é de Deus. É no abrir e fechar de olho, ele pode tirar tudo. Aleluia, glória a Deus. Mas não desanimarei, aleluia, a caminhar-se sem, aleluia, sem hesitar e vencerei o deserto. Derrubarei as muralhas e enfrentarei o inimigo na força do meu Deus e conquistarei as promessas do meu Deus. É forte isso, irmão. Deus, ele é, aleluia, é nele que nós temos que se apegar. Muitos só quer fazer as coisas para Deus se tiver alguma vantagem para ele material nessa terra. Mas o Senhor, o nosso Deus, entregou o seu Filho para morrer por nós. Em troca das nossas vidas, para nós não perecer. Aleluia. É preciso que o homem tenha um novo nascimento. E tem pessoas que estão na igreja e ainda não conhecem o verdadeiro Deus. Qual é o Deus que tu serve? Naquela época também existia isso, irmãos. Tomé, Nicodeme, Filipe, falou assim: Senhor, quem é Deus? Quem é Deus, Senhor? Filipe falou isso.
E o Senhor falou assim: Felipe, você está tanto tempo comigo e você ainda está perguntando quem é Deus, quem é o Pai? É difícil, irmão. E tem gente que acha que Jesus às vezes tem pessoa que descarta Jesus, que Jesus e fala que isso é Deus. Mas o Senhor falou para Filipe: olha, Filipe, quem está comigo está também com meu Pai. Porque para chegar ao Pai, primeiro tem que chegar a mim, Felipe. Eu e meu Pai somos um só. Você está tanto tempo e não sabe quem é o Pai ainda? Meu Deus. Eu sou a videira verdadeira, Felipe. E o meu Pai é o lavrador. E a igreja somos os ramos, as galhas. Aquele que está em mim também está ligado ao Pai, Felipe. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Mas precisa, irmãos, que as pessoas venham a nascer de novo. Fazer uma aliança sincera com Deus. Para conquistar o céu. Não é fácil, lá não é assim, não. Não basta só ir na igreja. Não basta que você prega bem ou louva bem. Não, não é só isso. Para você chegar ao Pai, primeiro você tem que dar exemplo. E como que é a sua vida no seu trabalho, na escola, com seus vizinhos de rua, que é onde você mora? Como que esse Tico vê? Ele te conhece como um verdadeiro servo? Ou você é aquele que se diz cristão do nariz empinado? Que às vezes não dá nem sequer um bom dia para o seu vizinho? Nem sequer fala de Jesus para o seu vizinho? Não tem aquela comunhão, aquele relacionamento. É a chamada. Tem que ter chamada. Mas para ter chamada, você tem que fazer aliança com Deus, tem que ser luz. E a luz tem que brilhar no meio das trevas. Não se coloca uma candeia, um candeeiro lá na Lampião, seja lá qual é que você fala,
debaixo da mesa. Você se colocar debaixo da mesa, a luz não vai iluminar o plenário, o templo todo, o salão todo. Porque a mesa vai atrapalhar o brilho da luz e não vai resplandecer totalmente. Você tem que estar sempre sendo luz. É lá na sua empresa, lá no seu trabalho, na sua casa, no seu lar, na sua família. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Olha o que a palavra do Senhor nos diz, irmão. Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Aleluia. Guardará-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoquei ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Aleluia. Mas se diligentemente ouvir a sua voz e fizer tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos seus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e levará os amorreus, aos heteus, e os perizeus, e os cananeus, e os aveus, e os jebuseus, e os destruirei a todos. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirá, nem fará conforme as suas obras. Antes o destruirás, totalmente quebrarei todos os seus altares. Servirei a um Senhor, vosso Deus. Ele abençoará o vosso pão, a vossa água. Aleluia, que maravilha! Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia! Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Quando ele quer tirar, ele tira mesmo. É no abrir e fechar de olho. Não haverá mulher que aborte nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror adiante dos destruidor. A todo povo onde entrares, eu farei que todos os teus inimigos te volte as costas. Também enviarei depois e adiante de ti lançarei fora e ver os cananeus, os heteus, adiante de ti. Aqui está a diferença. Aqueles que Deus vai estar sempre com ele na caminhada, na jornada, no deserto, na tribulação, é aquela pessoa humilde, sincera, pessoa que não é orgulhoso, não é avarento e nem vive cometendo pecados que venha manchar suas vestes.
Deus vai defender com todo o seu poder. Mas aqueles que se prostrarem diante de outros deuses, que não seja o verdadeiro, que representa o Pai, Filho e Espírito Santo, a ira do Senhor se levantarão contra esse povo. Perecerão. Povo de várias nações, como já foi falado aqui, né? Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Cuidado, irmãos, com testemunhos falsos e injustiça. O Senhor não admitirá falsos boatos. Tá vendo? O Senhor não admitirá falsos boatos. E não porás a tua mão como ímpio, para que serei testemunha falsa. É perigoso. Isso pode te levar ao abismo, pode te levar à derrota, ao fracasso. Não seguirei a multidão. Glória a Deus. Para fazer mal nenhum. E nem demandará e nem falará, tomando parte como maioria, para retorcer o que é direito. Isso é perigoso. Bendito é o nome do Senhor. Nem ao pobre favorecerá, aleluia, na sua demanda. Se encontrare o boi do teu inimigo, o seu jumento desgarrado, sem falta, reconduzirás. Se vier o jumento daquele que te odeia, caído debaixo da sua carga, deixarei, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudará a levantá-lo. Olha o exemplo, irmão. Não poderemos pagar o mal por mal. Está dizendo aqui que nós não podemos, né, nem odiar nossos próprios inimigos. Se você vê um boi ou um jumento ou qualquer animal do seu inimigo caído ou caiu dentro de um buraco ou está embaraçado de alguma... Você, como um verdadeiro servo de Deus, humilde, com mansidão, sem ódio e mágoa no coração, você vai lá resgatar o animal do seu inimigo. Aleluia! Não preventarás o direito do teu pobre na sua demanda de palavras de falsidade e não matarás os inocentes e o injusto, porque não justifica o ímpio. Também suborno não tomará, porque o suborno cega os que têm vista e prevê-te a palavra do justo. Também não oprimirás aos estrangeiros, pois vós conhecereis o coração, e os estrangeiros foste estrangeiro na terra do Egito. Bendito é o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é cada dia renovada nas nossas vidas. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia.
Quando nós olhamos, irmão, no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 46 até o 52, mas eu não vou ler tudo, fala sobre o cego Bartimeu, foi o curado. Depois Jesus e seus discípulos, uma grande multidão, e ali o Bartimeu, o cego, ele era filho de Timeu. Estava sentado junto do caminho, mendigando. Aleluia! E ouvindo falar que Jesus ali estava, ele clamou, de coração puro, de coração aberto, com aquela fé. Aleluia! Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia! E muitos repreendia. Até aqueles que se diziam cristão, às vezes quer atrapalhar a bênção do teu irmão. E muitos repreendia para que aquele homem se calasse, o Bartimeu se calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto, dizendo: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia! Essa é a palavra do Senhor. Ela é fiel. É como a espada penetrante que penetra aleluia, na alma, nas medulas, e nos limpa e nos purifica. Aleluia! E Jesus parando diz: quem me chamasse? Aleluia! Chamará o cego, dizendo: filho, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama e te dá saúde. Aleluia! Ele é lançado de si a sua capa e levantou-se e foi ter com Jesus. Ei, que maravilha, irmão. Jesus fala: tenha bom ânimo, filho. Aleluia! Tenha bom ânimo. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ao encontro de Jesus. E Jesus falando e diz: quem é ti? Aleluia. Faça o cego lhe disser: mestre, que eu tenha vista, tenha misericórdia de mim, eu quero enxergar. Sou cego de nascença. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia! Este cego, irmão, ele foi diferente daqueles 10 leprosos. Porque assim que os olhos dele abriu, que ele viu que Jesus e todas as milagres e bênçãos que Jesus fazia, ele não pensou duas vezes. Aleluia! Ele se levantou e foi seguir a Jesus pelo caminho, dando glórias e glória ao nome do Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus fiel, verdadeiro. Bendito é o nome do Senhor. Quando nós olhamos lá, em Marcos 7, 24, irmão, também fala que Jesus também teve misericórdia de uma pessoa que se humilhou. Aleluia! Uma mulher cananeia, ela estava, aleluia, na região de Tiro de Sidrom, com uma filha
com espírito imundo. Primeiro, aleluia. E aquela mulher, quando soube que Jesus também ia passar ali, ela e seus discípulos, que aonde Jesus passava, multidões acompanhavam. Mas era mais para ver os milagres que Jesus fazia. Nem todo aquele povo era libertos. Ele só queria saber, a muitos deles só queria saber de receber a cura, mas não queria deixar que Jesus entrasse no seu coração e fazesse uma nova aliança e um renovo com Deus. Bendito é o nome do Senhor. E aquela mulher gritando: Jesus, tenha misericórdia. A minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus, bem tranquilo ali na sua caminhada, e aquilo incomodaram os discípulos. E disse: Jesus, ô meu mestre, aquela mulher vem, já tem alguns minutos que está correndo atrás, te clamando por ti. Aleluia. Só que aquela mulher, ela não era cristã, mas de saber que Jesus é o Salvador que libertava, ela creu. Aleluia. E Jesus, quando tanto do discípulo falar: Senhor, a mulher te clama, a mulher te clama, a mulher te clama. Jesus falou assim: primeiro eu tenho que saciar os santos. Eu não posso tirar o pão da boca dos santos para colocar na boca dos cachorrinhos. Outra pessoa, irmãos, olha onde, quando a pessoa fala com Jesus com um espírito de mansidão, de misericórdia e de humildade. Aleluia. Aquela mulher se jogou aos pés de Jesus e disse: Senhor, os cachorrinhos também pode saciar das migalhas que cai da mesa do seu Senhor. Aquilo ali rebentou o coração de Jesus. Aquilo ali, Jesus viu a fé tão grande e tamanha daquela mulher. E disse: eu nunca vi fé tão grande como esta, nem em Israel nunca vi tanta fé assim. E Jesus falou para aquela mulher: volta, porque a tua fé te salvou. A libertação já chegou na sua casa. E a Bíblia diz que aquela legião de demônios que estava naquela moça, aquela jovem, foi repreendida para a honra e glória de Jesus. E aquela jovem ficou liberta. Imagina o sofrimento de uma mãe, todo dia vendo o diabo fazendo, sapateava e fazia piseiro na vida de uma própria filha. É triste, irmão. Coloca você ou eu no lugar daquela mulher, daquela pobre mãe. Alabaço, me canta, alabaxé. Deus, ele é fiel. Ele fez aliança com Moisés. Ele fez aliança com Noé. Ele fez aliança com Abraão. Ele fez aliança com vários e vários homens de Deus, mulher de Deus.
E ele nunca falhou com aquilo que ele prometeu. Mas é necessário que nós também se aproxima mais de Deus. Que Deus venha derramar a tua presença nas nossas vidas. Nós temos que se aproximar de Deus. Ser mais obediente, mais humilde. Fazer a obra de Deus com amor, sem pensar em nada em troca que não seja o reino do céu. Olha o que o profeta Isaías diz, que a mão do Senhor não estará encolhida. Aleluia. Para que não possa salvar, nem agravado aos seus ouvidos, para que não pode ouvir. Mas você sabe quem separa o homem de Deus? No versículo 59, verso 2, fala: mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrirei o seu rosto de vós, para que não ouça a minha palavra e não se converta dos seus maus caminhos. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça de Deus. Aleluia! Que compareça em juízo pela verdade, confiará na verdade. E falarei a mentira, concebe o mal e dão à luz a iniquidade. Assim como chocará o ovo dos basílicos, aleluia, interceteria de aranha, e que come dos ovos dele morrerá, e é quebrado, sairá uma víbora. Bendito é o nome do Senhor. Esses é aqueles que vivem uma vida relaxadamente. Mas Deus continua com a promessa, dizendo que a mão dele não estará encolhida, que a mão dele continua estendida, os ouvidos dele sempre estão ouvindo. Mas quando, meu irmão, minha irmã, o Senhor enviar, o nosso Deus enviar Jesus nas nuvens do céu, ele não vai enviar Jesus mais como advogado. Jesus vai comparecer, ele e os seus anjos, como juiz. Aí não vai ter mais jeito para você. As portas vão se fechar. E você vai sair desesperado como as 10 loucas, batendo de porta em porta, para que alguém trazesse uma palavra para saciar a tua alma, e não vai achar mais, porque os fiéis, os santos, os verdadeiros que não negaram, aleluia, foi arrebatado pelo Senhor para saciar com nosso Deus lá na glória. Aleluia! Venha enquanto é tempo, se conserta enquanto é tempo, se aproxima enquanto é tempo. Seja manso, seja sábio, pede a Deus sabedoria, para que você prossiga no caminho reto. Mateus 7,13. Lá tem dois caminhos.
Deus deu livre-arbítrio, escolhe aí. Só que o caminho largo, você vai parar no abismo. O caminho largo te leva a você até o inferno, mas o caminho estreito te conduz você até o céu. O caminho é apertado. Você viu aí, ó, a dificuldade que Moisés enfrentou para libertar aquele povo das mãos de Faraó. O caminho para obedecer a Deus, às vezes, é estreito. Se nós não cremos na palavra, nós não cremos no Senhor verdadeiramente, às vezes nós pensamos que Deus nem está conosco. Que há momento que você clama e parece que Deus está em silêncio. Mas Deus nunca nos abandona. Isso é promessa. Na hora dele, no momento dele, no minuto dele, no segundo dele, ele vai agir. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar nesta noite. Para todas as famílias. Aleluia. Eu oro daqui, você vai orar de lá. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou. O Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor, perdoe. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os vossos devedores. Não deixai-vos cair em tentação, meu Pai, mas livrai, Senhor, do mal, pois tu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, que Deus venha abençoar todos de maneira especial, para a honra e glória de Jesus. Amém.